Bom dia a todos. Eu vou abrir agora com Alexandre Schwartzman, falando aí sobre essa conjuntura global e principalmente sobre o Brasil, como é que ele está nisso tudo. Alexandre. Bom, antes de mais nada, prazer ver todos vocês bem, né, principalmente, né, saudades, né, de todos aí. Enfim, deixa eu começar falando um pouquinho lá fora. Acho que o gancho que a Magda deu muito bom. A questão inflacionária norte-americana. Eu não estou muito convencido de que é um choque temporário. Tem uma economia saindo ali de uma situação mais complicada, né? E aí com uma certa dificuldade para retomar a cadeia de suprimentos, e isso tem levado a alguns aumentos de preços, e a gente vê lá, teve leituras muito altas de núcleo de inflação nos últimos 2 meses, né? Provavelmente junho vai ver com uma leitura também bastante alta, né? E assim, a história está com uma certa dificuldade, então falta chip, não tem carro, aí isso bate no carro usado, aí o preço do carro usado sobe, aparece nos índices, etc, etc. Eu acho que tem uma coisa mais profunda por detrás disso. A gente acabou de ter, inclusive, o relatório ali do mercado de trabalho. O mercado de trabalho me parece vindo bastante forte, assim, no último mês, criação de 850 mil postos de trabalho. Não tem batido as expectativas todos os meses, mas a gente olha ali para a tendência. Ainda não recuperamos o nível de emprego pré-crise, é bom deixar isso claro, mas a gente tem uma economia que vem numa trajetória de recuperação, com um pacote fiscal muito grande, né? A gente tem visto um fortalecimento do real nos últimos meses, porque eu acho que isso daí não é sustentável, mas enfim, eu acho que uma coisa que a gente tem que guardar nessa história é que acho que sim, há um risco de inflação nos Estados Unidos. Não está ainda 100% claro como o Fed vai reagir. No framework anterior de política monetária era meio claro, quer dizer, essa perspectiva de inflação mais alta levaria já a algum aperto monetário, mas assim, com essa nova forma de encarar, que é fazer na média da inflação, não na inflação do ano, pode ser que o aumento de juros de fato fique para 2023, final de 2022. De uma forma ou de outra, eu espero já algum anúncio do ponto de vista do tapering, da expansão quantitativa, acontecendo entre o final desse ano e o começo do ano que vem. Então, a gente ficar de olho, acho que nesse tipo de desenvolvimento. Nesse meio tempo, o cenário continua extraordinariamente favorável para o Brasil. A gente tem essa combinação muito boa de ter, primeiro, crescimento forte no mundo, de maneira geral, o mundo se recuperando bem em V do choque do ano passado, né? O juro baixo que eu já mencionei, que persiste ainda há algum tempo, e preços de commodities não são o recorde histórico de preço de commodities, mas uma recuperação também muito expressiva. Ali depende de quando a gente pega, depende do índice, mas a gente está falando nos preços de commodities mais elevados desde 2011. Pergunta. Diga. Bom, enquanto lá nos Estados Unidos o Fed deixou claro que o mandato deles era pela recuperação econômica e formação de empregos, e na semana passada houve a criação de 850 mil postos de trabalho contra apenas 720 mil esperados, e com certeza aquele PIB crescendo a quase 7% ao ano, eles cumpriram o mandato e vão poder pensar em controlar a inflação. Mas volto para o Brasil. Tem banco já precificando a Bolsa a 150 mil pontos, precificando o real, o dólar, a 4,50. Então, assim, como se o Brasil tivesse sido a terra das oportunidades. E aí eu vejo você falar desse emprego fraco e queria que você falasse, então, o seguinte: quais são os riscos para essa Bolsa chegar a 150 mil pontos? Hoje, o mercado financeiro comemora o aumento da arrecadação, o aumento do PIB, porque, naturalmente, isso diminui
o endividamento da nação em relação ao PIB. Mas eu quero que você diga quais são os riscos que a gente tem aí pela frente para chegar a esses tão esperados 150 mil pontos do Ibovespa. Bolsa eu não vou comentar, porque de fato eu não... É que Bolsa brasileira é muito influenciada por commodities, né? Então aí tem outros determinantes na história. Mas especificamente, assim, eu não compro a história do dólar 4,50. Eu vi, está vendo o valor hoje, alguém no 4,70. Eu francamente não compro nem muito a história do dólar abaixo de 5, não. Acho que assim, cada momento que cai abaixo de 5 me parece um excelente ponto de compra. A gente quer ter controle fiscal para ter inflação baixa, né? A gente ter inflação alta para controlar a conta pública, obviamente, não é uma coisa sustentável. É quando eu tento olhar um pouquinho para frente, né, especificamente na questão fiscal, eu acho que a gente continua no mesmo mato sem cachorro que a gente estava. Quer dizer, respeitado o teto de gastos, isso aí é um big if nessa história toda, respeitado o teto de gastos, a gente não volta com as contas primárias para o azul antes de 2023. A gente quer ter inflação alta ou a gente quer ter inflação baixa? Não, claramente a gente quer ter inflação baixa. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque o Banco Central do Brasil vem aumentando a taxa de juros, porque ele percebeu que, enfim, e aqui eu bato no peito, eu errei tanto quanto ele, se não mais, né? Ele tinha uma leitura de inflação mais tranquila do que, de fato, a inflação foi. A gente está com uma inflação alta. Isso é um problema, não é o principal problema. O principal problema do Banco Central nunca é a inflação que já aconteceu, é a inflação que vai acontecer. E a gente tem olhado ali, então, as projeções de inflação do Banco Central estão na meta desde que aumente o juro, né? Então, por isso ele vai seguindo aumento de juro. As perspectivas de inflação pela pesquisa que o Banco Central faz com os economistas está acima da meta, não, nem digo esse ano vai estourar feio, mas para o ano que vem estão ali mais para 3,7, 3,8, a meta é 3,5, então está um pouco acima da meta, né? Se for olhar para a inflação que está nos títulos públicos, né? Então ele está falando alguma coisa mais para casa de 4,5%, 5%. Né? Tem muito prêmio nessa história, mas, enfim, a gente olha para frente, os sinais de inflação no Brasil são mais altos. Então, sempre que ou a inflação cai, ou o Banco Central vai subir mais o juro. Então, essa dinâmica de ter a Selic abaixo da inflação, pode esquecer, ela não vale. A gente vai voltar a ter a Selic mais alta do que a inflação. Então, adiantando um pouco onde eu queria chegar, eu vejo o Banco Central trazendo o juro, por mais que ele venha nessa linguagem dele, que ele gostaria de parar ao redor dos 6,5%, eu acho que tem um risco crescente que, na verdade, ele vai chegar no final desse ano mais perto de 7 do que de 6,5%. Né? E provavelmente vai ter que continuar subindo a taxa de juros no ano que vem. Então, não estou falando de voltar para 14%, não é esse o ponto. Mas o ponto é, a gente vai ter, num horizonte relativamente próximo, uma taxa de juros mais alta do que a inflação. A gente volta a ter taxas reais de juros positivas. E aí, para finalizar, tá bom, mas E22, o que a gente espera? A E22 a gente vai ser uma dinâmica política que me parece, a priori, muito, muito complicada, porque o clima de polarização que a gente tem hoje aponta para, acho que, duas alternativas igualmente impalatáveis do ponto de vista de estabilização, ou a manutenção do atual governo, né, ou a volta do Lula. Quer dizer, tudo bem, tem muita água para passar debaixo da ponte, você tem gente do calibre do Gilberto Kassab dizendo, olha, o Bolsonaro desidrata até lá, ele não vai estar sequer em segundo turno. Eu não sou um analista político, né, mas o que eu consigo ver hoje é essa alternativa política. E ambas eu acho que não são condizentes com uma trajetória de estabilização de dívida. Por isso que eu volto para a questão do dólar. Olha,
a gente está num momento bom, né? As coisas, quer dizer, com bom crescimento, com juro baixo lá fora, com preço de commodity bombando, né? O Banco Central subindo o juro, é uma coisa que também colabora ali para Isso. a força do real. Eu continuo achando que é menos do que as pessoas imaginam, mas de alguma forma colabora para a força do real. Mas a gente está, eu tento olhar para frente, o que eu vejo, a gente não resolveu o nosso problema fiscal. Quanto mais a gente avançar em 2022, mais perto a gente vai estar de mudanças na política monetária norte-americana, Isso. por conta da inflação, e a gente vai pelo que a gente consegue ver hoje, a gente vai para uma situação política delicada. Eu já estou desmontando as minhas posições e já estou juntando dinheiro para mandar para fora de novo. Isso mesmo, nós também. E a gente não quer ser o último a dar saída, porque sabemos que a porta, na hora que grita fogo, ela fica bastante apertada. Fica estreita. E concordamos com o Alexandre numa série de coisas, resumindo tudo, ele resumiu muito bem no final, mas eu vejo um risco duplo de fortalecimento do dólar à medida que fosse falando em retirar o tapering, né? Vamos ver, hoje vão sair as minutas lá do Fed, mas de cara o Jan Powell falou que não vai falar sobre tirar o tapering ainda, ele já deu isso numa entrevista no Congresso semana passada, mas o dólar mais forte vem por aí, inevitavelmente, crescendo daquele jeito, com uma inflação, mesmo que estabilize em 3% ao ano, deve vir um dólar mais forte. E aí o Brasil fica no risco de novo, tendo que elevar juros para segurar recursos aqui dentro, mas temos aí, aparentemente, um Banco Central, não sei se você concorda, ortodoxo, que não deve fazer elevação de juros só para segurar dólar dentro do país. Então, a gente também acha que dólar próximo de 5 é dólar de mandar, não vamos tentar adivinhar o ponto mínimo, porque ano que vem deve ser um ano de volatilidade. Agora, falando um pouquinho das nossas carteiras lá fora, a gente encerrou o semestre bem, as carteiras que ganharam menos, mais conservadoras, ficaram ali por volta de 3% no semestre, e as que ganharam mais chegaram próximas dos índices, com 12% de ganho no semestre. Mas veja, foi um semestre que a gente teve o Dow Jones subindo 13%, Nasdaq 12,5%, S&P 14%. Então, a gente não fez nenhuma grande mágica. O que a gente fez e continua fazendo lá fora é surfar com colete salva-vidas. A gente monta estruturas em cima de ações com barreira de proteção. E essas barreiras de proteção são gordinhas, têm funcionado contra a volatilidade. Acredito que esse ano ainda seja um ano bom para a tecnologia, porque enquanto não se falar de aumento de juros, as ações de tecnologia que tradicionalmente não pagam dividendos vão continuar crescendo com a expectativa de que o futuro será melhor. Um dia eu darei lucro, um dia eu vou distribuir dividendos. À medida que juros forem ficando competitivos, as ações do mercado tradicional Dow Jones ganham, porque a gente tem aí ótimos pagadores de dividendos, 3%, 4% ao ano no Dow Jones. Então, a gente fez um equilíbrio entre isso, colocou commodities também nas carteiras, nas notas, e por isso a gente teve esse ganho. Ouvindo tudo isso que o Alexandre nos ensinou aqui hoje, o que a gente tem a dizer em relação aos nossos fundos, à gestão? Agora, falando um pouco de Coimbra, a gente teve um ganho bastante expressivo com o Coimbra, de 4,45 no semestre. Parabéns. Um pouco mais durante o ano. A Bolsa subiu 6,45, então assim, a gente teve um ganho muito próximo da Bolsa, com a volatilidade de 3% contra 40% do Ibovespa. Tem sido essa a nossa posição. Então, a gente queria terminar aqui agora dizendo isso, tem valido essa estratégia de surfar com colete salva-vidas, e agradecer a participação do Alexandre Schwartzman, que nos ensinou tanto aqui hoje. Muito obrigada, Alexandre, obrigada, Ricardo, obrigada a toda a equipe aí da Portugal Investimentos. Bom, eu que agradeço aqui a oportunidade de Um abraço a estar todos. com vocês. Muito grande obrigada. abraço. Até.